Oi, gente, tudo bom? Como combinado, eu vim aqui conversar com vocês sobre A Mocinha do Mercado Central, da Estela Maris Rezende. Eu sei que tem alguns de vocês que estão curiosos, né? Para saber o que eu achei desse livro, para conversar comigo sobre ele, para depois vocês lerem. Eu não vou dizer para vocês que é um livro assim que eu amei, um livro que entrou para minha lista de favoritos, e é aquela história inesquecível. Assim, é inesquecível porque eu não esqueço das coisas que eu li, mas é um livro que foi um pouquinho desafiador para mim, assim, continuar lendo e me manter interessado nele. Eu vou explicar melhor para vocês, mas ao mesmo tempo eu consegui me identificar com essa história, eu gostei da história. Eu sei que assim, eu tive que deixar de ser chato, eu tive que me despir da minha chatice. Eu tive que me colocar de novo no lugar de um leitor iniciante, de um jovenzinho ali começando a ler, para eu conseguir engatar nessa leitura. A personagem principal desse livro aqui tem algumas coisas em comum com a Estela, que é a autora, né? Elas são da mesma cidade, que é Dores do Indaiá, Minas Gerais. Elas são atrizes, já viveram em Brasília, viveram no Rio de Janeiro, viveram em Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que a autora usou bastante coisa que ela conhece para construir essa história aqui, né? A Maria, como eu falei para vocês, a Maria Campos, que é a personagem principal, ela é resultado de um estupro, né? Então, assim, existe essa questão muito séria. E aí uma das coisas que eu queria saber era como que vai ser tratado isso no livro, né? Eu não vou dizer que eu amei a forma que foi tratado, não, abordado isso aqui, mas não odiei também. Aí vocês vão ler, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então, a Maria Campos, quando ela faz 18 anos, ela decide que ela vai sair pelo mundo. E aí ela vai para várias cidades. Ela vai para Brasília, ela vai para Belo Horizonte, ela vai para o Rio de Janeiro e para algumas outras cidades que acabam saindo do roteiro dela, que ela tinha feito um planejamento, mas ela está muito aberta para mudar de ideia. E nesse caminho, cada cidade que ela passa, ela escolhe um nome diferente para ela. E cada nome tem um significado. A grande brincadeira desse livro aqui são os significados dos nomes, como se as pessoas fossem estivessem destinadas a ter um tipo de vida de acordo com o nome delas. Por exemplo, Maria, eu acho que é a senhora de si, ou alguma coisa assim. E essa Maria aqui, ela é muito senhora de si. E isso é um dos pontos positivos da história. Mas o que eu gostei aqui é que a Maria, ela tem essa vontade, sabe, de sair por aí, essa vontade de viver a vida. E eu me identifiquei muito com isso nela, porque ela é muito livre, né? Inclusive eu fiquei querendo ter a vida dela, porque ela mora um tempinho em cada cidade e vive livremente ali. Ela arruma uns trabalhinhos ali para sobreviver, aí fica um tempo na cidade, quando quer ir embora ela vai para outro estado e vai vivendo uma vida assim de aventura, sabe? Quem que não quer viver isso, né, gente? Quem que não tem vontade de começar tudo assim, ir para um lugar onde ninguém te conhece, ser uma pessoa diferente de quem você já foi? Essa menina que ela tá vivendo isso nesse livro. Então é muito gostoso de ler essa parte, sabe, da história. Um dos pontos assim altos para mim desse livro aqui, uma das coisas que eu gostei muito é isso, porque aqui a vida é uma coisa muito valorosa. No começo da história, ela não gosta de livros não, ela não gosta de literatura, ela não tem interesse por nada disso. Tem uma cena muito engraçada em que ela tá num ônibus ou no metrô e entra uma senhora com uma sacola cheia de livros assim, aí ela até ajuda a senhora pegando as bolsas por causa do peso e tal. E aí ela fica pensando, né? Essa mulher tão velha, tá no final da vida e vai gastar os últimos momentos dela, vai perder os últimos momentos dela lendo o livro. Mas aí, o que acontece com a Maria? Em algum momento, ela descobre o Fernando Pessoa, que também era alguém que trocava de nomes, que vivia várias vidas, que gostava de imaginar e de inventar coisa na cabeça. E ela acaba se apaixonando pelo Fernando Pessoa, né? Pela literatura ali. Ali ela começa a relação dela com os livros. E é muito bonito isso. E aí acaba que esse livro aqui é também assim, um louvor à literatura, uma homenagem à literatura, um agradecimento à literatura. Eu gostei muito disso. São os dois pontos altos assim para mim. A questão da vida ser bela, de ser vivida apesar de tudo. E a literatura ser uma coisa fantástica. Eu achei a escrita um pouco confusa, sabe? Alguns parágrafos assim tinha que reler para conseguir entender. Eu fiquei pensando, isso para uma pessoa, para um leitor iniciante deve ser mais confuso ainda do que para mim, ou não. Mas é aquilo, é um livro juvenil, né? Não vou ficar julgando ele, nem condenando não, nem comparando com outras coisas. Vou falar só dele mesmo. E assim, eu não fiquei muito convencido com esses diálogos, nem com algumas coisas dessa história.
O fato dela ser uma menina que vive a vida dela do jeito que ela quer e que viaja por aí sozinha, pega um ônibus, vai de um estado para o outro e faz as coisas dela, arruma os empregos do jeito dela. Isso é muito legal, né? Que um livro injuvenil tem uma protagonista assim que seja tão livre, independente, ela nem se importa com o que estão pensando, sabe? Ela só está vivendo a vida dela do jeito que ela quer. E aí tem uma coisa aqui que é muito curiosa, porque eu pelo menos fiquei sem saber até agora se ela viajou de fato ou se foi tudo imaginação dela, porque ela imagina muita coisa, ela é muito criativa e ela gosta de imaginar, é o hobby dela. Inclusive ela faz imaginagens. Não, aí fica, não, eu acho que ela não viajou, eu não sei. Vocês vão ler, vocês vão me dizer o que vocês acharam aqui. E eu não sei se importa também se foi só imaginação ou se ela viajou de verdade, porque é tudo tão real para ela, né? Ela aprende tanta coisa e faz tanta coisa com isso, que não importa muito. No finalzinho aqui, quando tá chegando no final do livro, tem algumas revelações que acontecem. Aí teve uma que eu não esperava, eu gostei quando aconteceu, que eu não imaginava. Teve uma outra que eu fiquei chocado, assim, horrorizado. Eu pensei, pra que isso, cara? Que desnecessário. Mas aí depois fez sentido também. Não vou falar não pra não estragar a surpresa de vocês. Teve uma coisa que eu achei previsível no final. Tiveram várias surpresinhas, assim, que no final acabou amarrando tudo, sabe? Tudo que acontece no começo e no meio, chega no final, ela dá uma amarrada. Não fica nada solto, não. Se eu gostei, eu fiquei pensando assim, uma pessoa que tá começando a ter contato com livros agora, que tá, né, primeiro contato ali com a literatura, vai achar muito legal, porque é uma historinha que, além da aventura toda que ela tem, no final tudo dá uma amarradinha assim, cheio de surpresas, sabe? Então acho que é um livro que, pro público que ele foi destinado, é um livro muito bom. E a autora é mineira, a personagem é mineira, então ela quis incluir aqui muita coisa da forma que os mineiros falam, né? Tem é muito gostoso, assim, conversar um bocadinho, sabe? Tem as coisas que eles comem também, que é legal. E tem vários lugares, nome de rua, nome de praça, tem muito isso aqui, né? Mas tem muita coisa que eu achei assim, um pouquinho desnecessária e algumas repetições também. O que eu tive que fazer, eu recomendo a vocês, é se despir. Deixar um pouquinho de lado a bagagem que vocês têm, a bagagem de leitura, de conhecimento de mundo e tentar voltar a lembrar de como era ser um jovenzinho, uma jovenzinha sem muita experiência, sem muita leitura ainda, para ver o mundo com os olhos da Maria, para ver o mundo com os olhos desse público leitor aqui, né? Vamos ler as coisas, né? Vamos deixar de ser chato e vamos ler as coisas. Nem só de clássicos viverá um homem. É isso, assim, eu gostei, me identifiquei com a personagem, gostei da historinha como ela se desenrolou, mas como eu busco muito a questão da linguagem, eu não gostei tanto assim. Vocês ficaram com curiosidade de ler esse livro? Contem pra mim aqui. Pra vocês que forem meus amiguinhos, eu posso emprestar, tá? Mas tem que devolver. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da edição desse livro, né? Tem essa capa aqui que eu gostei dela. Esses tons de verde aqui. Aí tem umas ilustrações bonitinhas sobre a Maria, sobre os lugares que ela tá. Todo capítulo começa assim, com essas páginas verdes e uma ilustração. E é legalzinho, isso eu gostei também. Inclusive, aqui no começo, a gente tem logo a carinha do Selton Mello, que é um dos personagens aqui da história, né? E a Maria é apaixonada pelo Selton Mello por causa daquele filme Lisbela e o Prisioneiro. E em algum momento ele aparece na história, eles conversam, eles interagem, é muito legal essa parte também. Olha que linda essa ilustração. Acho que a autora soube aproveitar o que ela conhecia dessas cidades aqui, que claramente ela sabe onde é a praça tal, a rua tal, porque tem um monte disso, né? A rua tal, de não sei o que, a praça tal, pega o trem não sei aonde, desce não sei aonde. Não sei se isso era tão necessário assim, mas ok. E tem uns lugares que a gente conhece também, e aí é legal reconhecer nas ilustrações. Aqui é o Real Gabinete de Português de Leitura, né? No Rio. Gente, como eu comentei naquele vídeo dos 10 livros para 2021, um dos motivos que me fez comprar esse aqui foi esses prêmios aqui, né? O Jabuti de melhor ficção do ano, de 2012, e o altamente recomendável, mas principalmente o Jabuti, porque ela ganhou não só o melhor livro juvenil do ano, como o melhor livro de ficção do ano. E aí eu fui olhar lá no prêmio e o segundo lugar do melhor livro juvenil também foi dela, não com esse livro aqui, mas com outro livro que é O Guardião dos Segredos de Família.
que ganhou o prêmio Barco a Vapor. Então, assim, essa mulher é premiadíssima. Lembrando que esses prêmios, gente, eles pagam um dinheirão, tá? O Jabuti de melhor ficção paga 100 mil. O prêmio de Barco a Vapor paga aí 40 mil reais. Essa autora aqui, ela tem uma carreira brilhante. Não é só esses 2 livros que eu citei. Ela tem dezenas de livros e a maioria deles ganha um monte de prêmios aí. Me contem aqui, gente, o que vocês acharam? Eu dei spoiler pra vocês? Vocês já leram esse livro? Vocês querem ler esse livro? Tem algum livro juvenil que marcou a vida de vocês? Vocês gostam de literatura assim para público juvenil? Você é uma coisa juvenil? Então é isso, gente. Eu acabei aqui de fazer o vídeo para vocês como eu tinha prometido. Agora eu vou ler outras coisas daquela lista lá e depois eu volto para conversar melhor com vocês sobre cada um deles, tá bom?